fascinadas com a história do professor Juarez. Gente, enquanto ficam arrumando a cena e eu aqui conversando com ele, é de uma riqueza que dá vontade de fazer um documentário só sobre a experiência de vida dele e como ele é um homem regido realmente pelo Espírito Santo, porque em cada assunto que ele conta, a gente vê a mão de Deus. Bom, professor Juarez, como foi que aconteceu do senhor se interessar por orelha? Porque eu fiquei surpresa, eu não sabia que existia toda uma dinâmica focada só para a orelha. Veja, a minha inclinação para escolher cirurgia plástica é porque já começou na faculdade, eu tinha muita facilidade em entender a embriologia do corpo humano. É um estudo espacial, árido, muito difícil de ser entendido, porque não se pode fazer experiência em humano. Então, o estudo da embriologia é baseado muitas vezes no pintinho da galinha ou então um peixe que chama anfioxo. Então, ele tem a embriologia que supostamente parece muito com a embriologia humana. E é algo muito difícil, como é que forma o rim, como é que forma o coração, como é que forma o cérebro. E eu entendia muito bem o que o professor falava. Eu era dos poucos da turma que entendia aquela visão espacial. E quando eu comecei a trabalhar no pronto-socorro, lá no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, atendia muitos pacientes lá, que no hospital não tinha cirurgião plástico e nem na minha faculdade. Então eu via os pacientes chegar com ferida de face, ferida de mão, ferida de orelha, ferida de pálpebra, e eu ia lá voluntariamente me fazer de cirurgião plástico para atender os pacientes, né? E então foi uma situação interessante, porque para a cirurgia da orelha tem que ter essa visão espacial que eu falei anteriormente, né? Porque é um órgão externo, totalmente externo, apenas uma lâmina que cola na cabeça, uma lâmina de cartilagem, uma cartilagem sofisticada, muito delicada, revestida por pele na parte anterior e na parede posterior. Então é um órgão muito difícil de ser reconstruído e muito fácil de ser lesado, né? Uma facada, uma mordida de cachorro, uma mordida de animal, um câncer, tudo isso leva a lesar. Mas quando eu comecei a fazer a cirurgia plástica com o Dr. Pitangui, surgiu que eu tinha visto lá no Amazonas, quando eu morei no Amazonas, trabalhando lá no Amazonas, eu vi 3 pacientes que chegaram lá no meu atendimento com queixa do pavilhão auricular. Eu não sabia, não conhecia, não sabia, não tinha nem ideia, né? Eu não estudei isso na faculdade. E então um paciente nasceu sem orelha, o outro parcialmente amputado por mordida de um cavalo e o terceiro causado por queimadura. Então eu não pude atendê-los, não pude operá-los, mas fiquei com aqueles pacientes na minha cabeça. Tanto é que no meu livro, Reconstrução de Orelha, publicado pela editora Springer, na minha apresentação que eu escrevi, eu referi exatamente a esses 3 pacientes que eu não pude operar, mas eles me despertaram para uma parte do corpo humano que precisava de ser atendido, né? Só vou pedir licença. Olha, esse livro que o professor acabou de falar, nós sabemos que é uma publicação internacional só em inglês. Pois bem, o livro dele não está só em inglês, está em alemão também, que vocês vão ver aí a capa. Continua, professor. Pois é. Então, naquela circunstância, eu cheguei para fazer o curso de pós-graduação com o Dr. Pitangui e eu morava na enfermaria, na Santa Casa, e os pacientes de ambulatório. E nos pacientes de ambulatório, eu olhei lá e vi uns 2 ou 3 que tinham sido operados pelo Dr. Pitangui, paciente indigente, lá na Santa Casa, por reconstrução de orelha por mordida humana. O que me chamou mais a atenção foi ser a lesão causada por mordida humana. Nossa. Então eu vi os pacientes. Aí eu pesquisei mais no fichário da Santa Casa, encontrei o total de 6. Com aqueles pacientes, eu falei com o Dr. Pitangui, professor, eu encontrei aqui na enfermaria esses 6 pacientes operados pelo senhor, pela reconstrução de orelha, por mordida humana. Tudo isso não, mas lá na clínica eu tenho mais. Aí ele me autorizou a ir lá na clínica, fazer o levantamento do fichário dele. E naquele tempo o fichário era tudo manual. Abria uma gaveta grande, abria ficha por ficha, olhar o nome do paciente, que lesão que ele tinha. Então, aí eu encontrei mais 14 pacientes, total 20. Aí eu falei assim, Juarez, isso dá um bom trabalho científico. Aí então foi o que eu mais queria na vida. Era escrever um trabalho científico ao lado dele, né? Gente, publicar um trabalho científico é algo importantíssimo. Imagina ainda do lado de quem? Do professor Pitangui. E com isso ele me autorizou a não só... Eu já dei aula
no curso de pós-graduação, do qual eu era aluno, eu dei aula com meus colegas sobre reconstrução de orelha. Ai, meu Deus. Uma vez que fiz o trabalho. Sei. Apresentei em vários congressos, ele sempre me orientando, a maneira de apresentar, os slides, tudo, né? Então, com isso aí, eu tive ao mesmo tempo que eu tive uma visão interessante, tive uma visão crítica. Eu não estava concordando com aquela descrição da literatura médica da maneira de fazer a reconstrução de orelha. Professor, essa maneira está muito trabalhosa, o resultado, por que precisa fazer tanta cirurgia para fazer uma orelha? Escuta, aprende o que está escrito no livro, depois você inventa. Ele falou. Então aconteceu isso aí, quer ver? Eu não sabia o que tinha que fazer. Mas sabia que tinha um jeito diferente. Tinha um gap muito grande entre aquilo que eu estava vendo e aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer. Okay. Então, eu terminei o curso, realizava cirurgias, veio fazer várias cirurgias de orelha da maneira que estava escrito na literatura até naquela época. Mas eu pensei comigo, esse campo da cirurgia plástica tem que ser evoluído, né? E eu viajei pelo mundo durante um bom período, 9 meses fora do Brasil, e não vi nenhum trabalho de apresentação de congresso que me convencesse da cirurgia de orelha. Eu não fiquei convencido do que eu estava vendo, né? Certo. Eu visitei vários professores que faziam a cirurgia igual o Dr. Pitangui fazia, da reconstrução de orelha. Pensei, então esse é o padrão de conhecimento, né? Aí quando eu vim para São Paulo para trabalhar, andando pela rua aqui de São Paulo, a pé, naquele tempo o centro de São Paulo era o centro de São Paulo, né? Vamos achar no mapa. Andando pela rua lá, eu tive uma ideia, falei, puxa vida, a artéria temporal superficial que passa aqui perto da orelha, chama artéria temporal superficial. Se eu pegar essa artéria e jogar para cima da orelha, eu vou jogar mais sangue para a orelha. Eu estava na rua, andando na rua Crispiniano de Carvalho, lá no centro de São Paulo. Aí cheguei em casa, olhei no livro e a minha ideia funcionava, né? Aí eu peguei o telefone, liguei para um colega meu no Rio de Janeiro, que ele era médico legista, e liguei para ele, estava de plantão no sábado, levou um susto enorme, né? Imagina um médico legista receber o telefonema de um amigo, né? Alguém que morreu lá, né? Então eu falei para ele a minha ideia, que eu precisava fazer uma dissecção anatômica, e a hora que você quiser. Aí peguei minha máquina fotográfica, meu material cirúrgico e fui sozinho lá no Rio de Janeiro fazer o que eu queria fazer. Transferir a artéria temporal superficial para cima da orelha. E vi que ela dava para fazer um revestimento toda a orelha, com isso jogando mais sangue para a orelha, ter menos complicação, o pós-operatório é mais saudável, mais favorável para o paciente e para o cirurgião também. Aí, então, eu fui para o paciente, fiz no paciente, que eu queria ter feito anteriormente. E outro detalhe muito importante é que a maneira de fazer o arcabouço da orelha, o esqueleto da orelha, era tirando fragmentos de cartilagem e emendar um no outro. Aquilo foi o que eu critiquei, meu professor, tem que ter uma maneira mais fácil de fazer essa cirurgia. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, queria fazer a cirurgia da maneira que eu tinha imaginado. Eu fiz uns desenhos que eu tenho até hoje, desenho que eu fiz na época, em 1974. Olha. Eu desenhei o que eu queria fazer. Aí eu fiz um convênio com alguns açougues, naquele tempo existia açougue em São Paulo, né? Hoje não tem mais, só no supermercado. Então eu fui lá no Tatuapé, no Brás, eles me telefonavam quando matavam um animal jovem, né, o bezerro ou o novilha, e pegava a cartilagem daquele animal e esculpia a cartilagem da orelha conforme eu tinha imaginado, conforme eu tinha desenhado. E deu certo. Deu certo. Eu fiz numa cartilagem só, eu fiz a orelha. Aí eu fui no paciente e reproduzi no paciente aquilo que eu tinha imaginado, que eu tinha testado na cartilagem do cadáver. E com isso eu desabrochou, eu simplifiquei muito a cirurgia, foi um trabalho de muito impacto no mundo todo. Nossa, quer dizer, o senhor ficou com o nome da cirurgia. Nome da cirurgia. Porque assim, né, quem descobre, né, acaba recebendo o nome. Então, como é chamada essa cirurgia? Tem meu nome, né? Tem meu nome. Mas veja, em 1980, eu fundei aqui em São Paulo o Instituto da Orelha. Ah, vá, eu não sabia. Tem o Instituto da Orelha. É? Esse ano está completando 50 anos que eu criei o Instituto Científico Brasileiro de Cirurgia Plástica. Uau. E uns 4 ou 5 anos depois, eu vou conferir, em cerca de 1980, eu criei o Instituto da Orelha, para destinar a atender os pacientes de orelha, né? E com isso aí eu desenvolvi, quer ver, existe no mundo 3 livros de cirurgia de reconstrução de orelha, e os 3 são meus.
Gente, olha em inglês, que privilégio, né? que privilégio nosso de ter. Então é uma cirurgia muito difícil, mas felizmente eu racionalizei muito, não só a técnica, como sobretudo o cuidado pós-operatório. Que isso nós vamos falar no próximo bloco, porque, gente, eu vou encerrar o programa com um bloco que eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente encerrar com chave de ouro, né? Mas, ó, amanhã tem mais, que amanhã vai ser quinta, né? E na sexta-feira a gente encerra, mas você pode divulgar esse programa maravilhoso, porque realmente o professor Juarez é assim, são aquelas pessoas que passam pelo planeta, né, com uma missão e cumprem. Até amanhã.